Bom, bom dia, pessoal. A gente gostaria, inicialmente, em nome do CTC, agradecer ao professor Vanderlei para essa ajuda que está nos dando, né? A gente está cheio de dúvidas, viu, Vanderlei? Então, é bom que seja mesmo no formato de um bate-papo, tu faz uma introdução no tempo aí que tu preferir, e depois os coordenadores, o pessoal que está aqui na sala, o Sérgio, a Luciana, tem várias perguntas, porque a gente também está nessa situação, né? Nós estamos, como se diz, usando um pouco a experiência de quem já avançou um pouco, mas no teu caso, a gente sabe que você é um elemento catalisador aí, porque tem contato com muitas instituições, então consegue fazer um relato para a gente e dar uma ajuda inestimável nesse momento, né? A gente faz muitas atividades que já dariam para considerar como avançando naquilo que é necessário, mas a gente não trata essas atividades como tal, né? Então, talvez essa seja o principal ponto que a gente pudesse avançar um pouco nisso, formalizando aquilo que já está sendo feito, né? Mas então é isso, a gente agradece a tua disponibilidade, sabemos que tu tens uma agenda cheia, mas então a gente está aqui querendo te ouvir e querendo usar um pouco da tua experiência para a gente poder avançar nesse assunto. Então, obrigado aí mais uma vez e a palavra está contigo. Fique à vontade para compartilhar, professor Vanderlei, quando quiser. Tá, vou. Então, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma pena não poder terminar aqui e ir lá na região do Beira-Mar, né? Pegar uns frutos do mar, né? Ostradamos e outros mais. Mas vamos acostumando. Vamos lá, compartilhar uma janela aqui. Chegou aí? Sim. Sim. Bom, então vamos lá. Rapidamente, estou colocando aqui, falar um pouquinho da Benji, porque a Benji não é tão conhecida assim. Aliás, a primeira diretora mulher da Benji foi a Ana Hed, que foi diretora do Centro Tecnológico, né? E também foi pró-reitora depois. A Benji foi fundada em 73, está fazendo 48 anos, agora dia 12 de setembro, né? E em 73, interessante, os barcos tecnológicos de 73. A primeira ligação por um celular aconteceu em 3 de abril de 73 e foi lançada a primeira calculadora, né? Até então, os cálculos eram feitos com a régua de cálculo, ou se não tinha uma maquininha mecânica da Facit, ou então usavam os ábacos, né? E a Benji, desde então, tem trabalhado com tudo que se relaciona à educação e engenharia, tudo que se relaciona à formação em engenharia. Participou da 48/73, 76, que foram as primeiras diretrizes para a engenharia, até então não existiam, né? Existiam decretos para algumas escolas. Depois participou ativamente do REENGE, que foi uma tentativa de fazer como aconteceu nos Estados Unidos com as coalizões dos anos 90, que realmente mudou completamente o cenário de formação em engenharia nos Estados Unidos, né, na década de 90, e agora ativamente, depois na 2002, na CNSS 2002, que nem substituiu a 4876, que ela foi revogada pela LDB, mas que elaborou as diretrizes. A proposta inicial produzida pela Benji e algumas instituições era bem mais avançada da proposta final. Por exemplo, os núcleos de conteúdos que apareceram na 2002 foram colocados depois. Não existiam na proposta original, né? E agora, ativamente, dessa CNSS 2 de 2019, né? Bom, e a Benji tem esse periódico que tem 41 anos, a revista da Benji é o periódico mais antigo de educação e engenharia do Brasil,
não é muito reconhecido nas engenharias, ele é mais reconhecido, inclusive, nas básicas. Nós, desde 2008, lançamos anualmente um livro de sessões dirigidas que tratam de diversos assuntos. Esses livros estão na página da Bend, a revista da Bend está com todos os seus números na página da Bend, aberta ao público, e constitui um repositório, o maior repositório sobre educação e engenharia do Brasil. E agora nós começamos, em 2017, uma parceria com o Grupo GEM para lançamento de livros. Então, o primeiro foi esse aqui, que é sobre aprendizagem ativa. O segundo foi esse sobre as novas diretrizes. As diretrizes foram aprovadas em abril, e logo em seguida nós constituímos um grupo, 35 pessoas, pessoas que tinham professores e também pessoal ligado à empresa, que escreveu esse livro, 35 mãos, que aprofunda os aspectos mais importantes das diretrizes. E agora, esse ano, foi lançado esse livro pelo professor Cardoso e o professor Aquiles, da USP, que é a Introdução à Engenharia, que já considera a formação por competências. Ele já está vendo e foi lançado, ele começou a vender em final de julho, né? E então vamos aqui às novas DCNs, já não são tão novas assim, e a curricularização da extensão. Das DCNs tem esse parecer, é bom olhar o parecer, porque o parecer traz os principais embasamentos do que foi colocado na resolução, né? A resolução foi publicada no dia 24 de abril. O parecer foi foi aprovado em 23 de janeiro e homologado no dia 23 de abril. E pulou aqui. E essa aqui é a resolução da curricularização da extensão, né? Que tentou dar uma arrumada geral no que se entende de extensão no Brasil, que tem diversos entendimentos, ainda continuam com muita dúvida sobre o que é realmente extensão, né? E agora, muito claro, essas novas DCNs da engenharia, elas substituem somente esta resolução, a número 11, de 2002, mas existem outras, né? Como a da engenharia agronômica, a da engenharia agrícola, a da engenharia florestal, da engenharia de pesca, e a que estabeleceu carga horária foi só em 2007, até 2007 não tinha estabelecido, nem que era 5 anos, nem que eram 3.600 horas no mínimo. Aliás, em 2006 já tínhamos, acho que mais da metade dos cursos com 4 anos e menos de 3.600 horas. Então, essa resolução fez com que muitos tivessem que aumentar suas cargas horárias, né? Em 2015, a da engenharia geológica, e em 2016, da computação, que tem a engenharia de computação e a engenharia de software, né? Bom, mas bem claro, ela só substitui isso aqui. Hoje nós temos mais de 6.000 cursos de engenharia funcionando no país. Essa resolução, que nós vamos falar dela hoje, abrange mais de 5.000 desses cursos, né? Bom, a estrutura é essa que está aqui. O que tem de novidade é que está em vermelho: campo de atuação, estrutura, atividades do curso, que é a grande novidade. Já era previsto, mas era previsto assim, timidamente. Acolhimento de ingressantes. Pela primeira vez se fala em docente, perfil e capacitação, e também na adequação à avaliação. O INEP teria que fazer alterações para adequar a essa nova resolução. Não conseguimos ainda uma entrada no INEP para fazermos essas adequações. Competências já existiam na resolução anterior, mas só que elas foram esquecidas na hora que lançaram os tais núcleos de conteúdos. Os tais núcleos de conteúdos, se vocês observarem bem, abrange apenas 5 habilitações de engenharia. E em 95 nós já tínhamos 35 habilitações. Hoje nós temos cerca de 70 habilitações em engenharia. Habilitação é o primeiro nome, por exemplo, engenharia mecânica é habilitação.
Agora, se colocar engenharia mecânica automotiva é ênfase. Juntando habilitações com ênfase, nós temos mais de 200 títulos de engenharia no país hoje, das instituições. O sistema Confiacres tem 120, por aí, habilitações previstas na sua resolução. Saiu agora, houve um parecer jurídico em que o sistema Confiacres não pode mais alterar a denominação do título em que o aluno se formou. Então, por exemplo, se está na engenharia da mobilidade, ele não vai mais tentar adequar lá a engenharia de transporte. Ele vai ter que escrever engenharia de mobilidade. Eu não sei se se isso já é definitivo, mas da última vez que eu tive conversando com alguém do Confes sobre isso, eles estavam já fazendo adequações. Então, a partir desse parecer jurídico, o diploma do aluno é que vai determinar como é que deve ser escrito na carteirinha do CREA dele, né? As principais mudanças, né? O perfil do egresso ficou mais amplo, mais internacional. Primeira vez que está falando em saúde e segurança do trabalho, por exemplo. A primeira vez que considera o usuário, entre outras coisas. Hoje, as diretrizes até então preconizavam uma formação mais técnica. Hoje, nós, inclusive, nos baseamos na resolução da medicina. Então, lá, quais são os campos principais de atuação? Atua como engenheiro inovador. Esse termo engenheiro inovador, ele é da CNI, que participou ativamente conosco da elaboração da proposta. O engenheiro empreendedor, né? Porque a gente, quando nós vemos algum engenheiro desempregado reclamando que não tem emprego, eu fico imaginando onde é que ele está procurando emprego, né? Porque se não formar engenheiro empreendedor, ele vai buscar emprego onde? Lá no consultório médico, lá com advogado, né? Então, e outra, coloquei entre aspas engenheiro professor, que é um engenheiro pesquisador, quem leva a tecnologia, quem dissemina a tecnologia dentro de uma empresa, geralmente é um engenheiro, faz treinamentos, e nós não somos formados, os engenheiros não são formados para exercer nem a atividade docente e nem para pesquisa. Ele se forma, claro, se fizer uma pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado. Então, nós colocamos isso aqui para abrir. Quer dizer, as instituições não são obrigadas a adotar as 3 trilhas. Ela pode adotar só a de inovador, ou inovador, enfim. O Senai Cimatec até foi muito interessante, que eles deixaram como trilhas e opcionais, né? Isso aqui nós vimos também baseado em modelos americanos de escolas de engenharia, né? Isso aqui nós invertemos, né, ao invés de trabalhar com conteúdos, apenas a ideia é desenvolver, que sejam desenvolvidas competências. E o corpo docente, que além de perfil, um programa permanente de formação docente, que é o que nós vimos tanto nos Estados Unidos e Europa. Se você abrir a página da União Europeia com diretrizes para 2020 para a educação superior, lá está. 2011, 2012, foram lançadas essas diretrizes que previam, a partir de 2020, todas as escolas de formação superior da Europa, o corpo docente deveria ter a sua formação docente. Não é obrigado, mas quem não seguir aquelas diretrizes tem algumas restrições em termos de acesso a financiamento e mobilidade e outras coisas. Então, mais dia, menos dias, isso vai se tornar uma diretriz para toda a educação superior. Mas hoje já é muito claro para a medicina e agora nós estamos colocando também para engenharia, né? Que se tem um programa permanente de formação docente. O tratamento do ingressante, a evasão cada vez aumenta mais, né? E o acolhimento, esse acolhimento prevê nivelamento de conhecimento, evidentemente, mas também um acolhimento psicopedagógico. Os nossos estudantes, se vocês observarem, eles chegam na engenharia não sabendo estudar, na maioria das vezes. E o acolhimento social, hoje, a mobilidade hoje, por causa principalmente do SISU, é muito grande, e o aluno sai de casa com 17 anos, ele leva um tempo para se adaptar, ou não consegue se adaptar. Nós baseamos esse modelo de acolhimento no modelo da Argentina,
que algumas escolas adotam, que tem resultado, e também no modelo que tem na Católica de Assunção do Paraguai. Lá é um ano, o aluno só entra, ele passa no exame lá para entrar na Católica, mas ele fica um ano nivelando e trabalhando com essas 3 questões. E, é claro, né, é uma instituição confessional, então também tem as suas especificidades que são contempladas com esse acolhimento. E o estágio, né, hoje nós sabemos que em muitas escolas o estágio é equivalente a uma série de coisas, como, por exemplo, participar de projeto de pesquisa, projeto de extensão. E o que se quer é que, pelo menos dessa vez, né, que se leve o aluno a ter contato com a organização, mas que esse estágio seja efetivo e não apenas para constar. E acabar com esse negócio de trabalho final de curso, né? Como é que o aluno de engenharia não faz trabalhinho de final de curso? O aluno de engenharia tem que fazer projeto de final de curso. A atividade intelectiva fundamental do engenheiro é projetar, né? E é uma oportunidade, pelo menos uma oportunidade para que ele faça um projeto, né? Ou participe de um projeto, visto que o projeto não precisa ser necessariamente feito individualmente. E acompanhamento de egresso, coisa que também não está na nossa cultura. Nós vemos aqui os nossos vizinhos com uma cultura bem melhor do que a nossa em termos de acompanhar egresso. E a melhor forma de acompanhar egresso é a educação continuada, instituir programas de nivelamento, né? Lembrar do professor Longo, lá do Renge, o professor Longo dizia, olha, nós estamos chegando a época em que não vamos encerrar a matrícula de um estudante quando ele terminar o curso. Ela só vai ser encerrada quando apresentarem o atestado de óbito, visto que um egresso tem que passar o resto da vida estudando e aprendendo novidades. Muita coisa que se aprende durante o curso, às vezes, quando forma, já está superado. E essa realidade, né, que eu que sou lá da década de 70, comecei a dar aula em 1980, para mim é uma novidade muito grande, eu que dava aula em primeiro período, me deparar com um nativo digital. Eu sou um convertido, às vezes mal convertido digital, e que nós não levamos em consideração muito essa nova cultura que nós estamos querendo trazer, né? E esse acolhimento tem diversas finalidades, mas uma delas é tentar diminuir essa evasão, que cada vez cresce mais. A evasão acompanha a curva econômica, mais ou menos, né? 2012 foi a menor evasão. Eu venho trabalhando com os dados do INEP. Os dados do INEP não são tão precisos porque o INEP colhe os dados nas instituições. E as instituições, nós sabemos, nem sempre têm seus dados lá muito bem tabulados. Ou, muitas vezes, dão uma ajeitadinha nos dados por uma série de questões, inclusive de aporte de recursos. Mas, assim, do que temos na série histórica que eu consegui agrupar, né, é claro que eu faço a evasão não considerando que o cara conclui o curso de 5 anos, que não conclui. Então, uma média de 5,5, 6 anos e meio para concluir o curso. Nas públicas, a média é 6 anos e meio, umas mais, outras menos. Nas privadas é um pouco menor, porque o aluno não fica, ele às vezes prefere ir embora porque ele está gastando, né? Mas então nós estamos com a evasão crescente. Para 2020, ainda não saiu os dados do INEP de 2020, mas os de 2019 já nos apontam aqui que essa evasão deve estar acima de 70% da privada, e o da pública cresceu também, e essa média subiu, né? Agora, nessa história todinha da questão, como é que o ingressante é recebido? Principalmente nas públicas, né? Com trote, ele que é um aluno, né, está lá acostumado a tirar 85, 90 a vida inteira, chega na primeira prova de cálculo 1, física 1, e está lá com 2, 3, então, isso abala o sujeito. E, além disso, reprovação. Ele morre de estudar, vê os colegas dos outros cursos dele lá no sextou, fim de semana na farra, e ele lá estudando, e no final, nota baixa, e reprovação. Então, nós temos que rever toda essa parte metodológica, porque já existem metodologias que diminuem, que fazem com que o aluno aprenda, ao invés de memorizar para lograr êxito, que é o que ele faz.
Ele tenta, às vezes, até aprender no primeiro, segundo mês, mas não, ele, daí para frente ele começa a querer se virar e aí parte para a memorização, né? Então, isso aí é um desafio que nós temos que vencer e trabalhar com aprendizagem ativa é uma das soluções que pode haver. O principal desafio é essa mudança de conteúdo para competência. Acredito que nenhum de nós aqui foi formado num curso por competência. Todos nós passamos por conteudismo e muitos de nós continuam dando aula por conteúdo, né? Base em conteúdo. O que é conteúdo? É o saber. Tem um negocinho em cima aqui. É um saber descontextualizado, né? Deixa eu ver se eu levo para cima. É uma aula em que o aluno não sabe o que ele vai fazer, não fica sabendo para que serve aquilo que ele está estudando, né? E não é só disciplina básica, não. Às vezes, até alguma disciplina de base mais técnica do pré-profissional nessa base. Enquanto que competência é diferente. Competência já pressupõe mobilizar conhecimento, habilidade e atitudes. Então, competência não é um somatório, é trabalhar com isso de maneira indissociável. Conhecimento, habilidade e atitude. E isso aí se consegue quando o aluno faz atividade. Aliás, a aprendizagem ativa pressupõe que haja uma atividade. Uma aula tradicional não vai conseguir ser uma aprendizagem ativa, né? E não vai conseguir passar muito de conteúdo, né? Bom, então, esse aqui é um grande desafio, porque nós não temos formação para ser professor. Quanto mais trabalhar com uma novidade dessa, que é competência. Então, estamos todos aprendendo, né? Nós estamos aí tentando decolar o avião e depois nós vamos pensar, quando ele estiver voando, como é que vai fazer para que ele decole. Só para ter uma ideia, olha só, antes do Fórum Econômico Mundial, colocava de 10 em 10 anos, depois passou para 5 em 5 anos, agora, olha só, colocaram as de 2020, as de 2022 e agora já tem as de 2025, que está lá no relatório deles do final do ano passado. Deve sair agora em outubro, novembro, o novo relatório do Fórum Econômico Mundial. E todas essas competências têm muito a ver com engenharia. Aliás, uma que apareceu aqui, ó, o uso, monitoramento e controle de tecnologia, né? Está aí o pessoal do Facebook ontem, ele ficou em desespero. WhatsApp. Outra que apareceu, resiliência, tolerância e estresse, flexibilidade. Por quê? Porque o trabalho está migrando para as nuvens, inclusive de engenharia. Nesse relatório, eles concluíram que em 2025, metade dos trabalhos de engenharia, aqueles de projeto, de planejamento, de gestão, estarão nas nuvens. E nós, então, temos que preparar os nossos alunos nessa linha. Quer dizer, então, as atividades desenvolvidas no curso devem apontar para formar essas competências também, além das competências técnicas, né? Nós temos 8 competências gerais e 9, e aqui na 9 nós estamos colocando as competências específicas da área, que são de cada uma das cerca de 70 habilitações. Então, é um desafio muito grande para o qual nós, nem nossas escolas, estão preparados. Então, nós estamos aqui exercendo a nossa atividade de engenharia. Qual é a nossa principal atividade? Não é resolver problemas, é projetar soluções. Então, nós estamos projetando soluções para dar conta dessas inovações. Agora, dentro desse cenário, como elaborar um projeto de curso? Aí eu lembro do professor Ari Rocha. O Ari Rocha, ele foi o projetista do Aruanda, o primeiro veículo brasileiro que andou tendo alguns rodando por aí, mas não logrou êxito. Mas ele dizia o seguinte: tem 2 maneiras de você inovar ou mudar o projeto pedagógico do seu curso. A normal e a milagrosa. A normal é aquela em que você chama os anjos fazedores de currículo, eles baixam na sua instituição e com uma semana eles fazem tudo e na segunda-feira tudo tranquilo. A milagrosa é
mobilizar o professor para esta atividade, reprojetar o curso, principalmente com as novidades que nós temos, né? Desde 1792 no Brasil e desde 1747 na França, que os currículos são muito iguais. Pode olhar, as matrizes curriculares são muito iguais àquelas precursoras. E o que nós temos que fazer hoje, vocês têm alguém da engenharia de produção aí, é uma mudança de paradigma, como aconteceu na década de 50 com as empresas. Antes, a produção era chamada produção empurrada, aquela que 6 horas da manhã apita a fábrica e liga a máquina, coloca insumo, matéria-prima e todo mundo trabalhar até a hora que apitar de novo lá na fábrica. Isso é a produção empurrada. Você vai produzindo e fazendo estoque. Se vai vender, é outro problema. Aí, na década de 50, já lá no Entre-Guerras, já haviam empresas trabalhando dessa maneira. A produção puxada. O que é a produção puxada? Você tenta ajustar-se ao mercado. Então, quanto nós fabricarmos aqui, quantos produtos nós vamos vender? Tantos. Então, não vamos fabricar isso aqui em mais um estoque regular. Tanto é que nós vemos, em muitos instantes, as fábricas simplesmente param. A indústria automobilística, quando está lá com o pátio enchendo, ela prefere pagar o sujeito meio expediente ou até para que ele ficar em casa. Porque, senão além de não vender, vai ter o problema de ter um lugar para estoque, que custa muito caro. Então, fazendo um paralelo com o que nós temos, quando nós enchemos o aluno de conteúdos, sem ele ter muita ideia para que aquilo serve, sem que aquilo tenha um determinado contexto claro, nós estamos empurrando conteúdos sem saber muito claramente o que o aluno vai fazer com aquilo depois de formado. E, muitas vezes, alguns conteúdos não são fornecidos durante o curso. Enquanto que a produção puxada, você pergunta, nós vamos formar aqui um engenheiro tal, ele vai fazer o quê? Isso. Para ele fazer isso, para ele ter essas competências do egresso, não é uma competência profissional ainda, né? Que a competência profissional é depois que ele formar. Mas, assim, então, para ele ter essas competências, ele precisa de conhecer, ter esse conhecimento, essas habilidades e ter as atitudes necessárias para discernimento, né? Porque nós sabemos que um projeto, quando você começa a discutir um projeto para solucionar um problema, existem diversas opções a serem tomadas. E aí é uma equação de N variáveis em que você tem que tomar decisões. E para tomar decisões é habilidade e atitude, né? Claro que o conhecimento é fundamental. Aliás, agora mais do que nunca, para formar competência, é preciso saber física, é preciso saber matemática e é preciso saber matemática. Todas essas básicas é preciso saber efetivamente. Não basta memorizar como é hoje. Hoje, nós estamos formando muitos alunos, aquele que passa lá com 60, quase arredondando, né? Ou então aqueles, né, que já descobriram que mais vale um bom lugar na prova do que uma semana de estudos, né? Que é uma velha filosofia desde os tempos de 1792, quem leu o livro lá do Silva Teles, né? Da escola da Real Academia do Rio de Janeiro. Bom, então, hoje, para se fazer um PPC, é perfil e competências. As duas questões por onde eu começo o PPC. Daí, eu vou formular as estratégias para que tenha êxito na formação, para que aquelas competências se viabilizem. E aí não adianta querer ficar inventando a roda, eu tenho que olhar a estrutura que eu tenho. Não vou fazer isso porque... Não. Temos que ser criativos dentro das escolas e ver com os nossos meios como é que nós vamos prover. E aí a aprendizagem ativa e a formação docente são estratégicas, né? São fundamentais. Daí você organiza o resto, para suportar essa estratégia e esses métodos, que é organizar o curso, ver o perfil docente, infraestrutura, o que vai se procurar com a sociedade, com o meio industrial, e também o internacional, né? O engenheiro hoje é um sujeito que tem os pés em Florianópolis, mas a cabeça dele tem que estar no mundo. E
não tem como. Esse sistema todo montado, esse ecossistema de formação de engenheiro, ele tem que ser avaliado constantemente e sempre estar melhorando. Tanto é que o melhor PPC hoje não é o PPC fechado, é um PPC aberto, sujeito a melhorias a todo instante em que aparecer algo melhor do que aquilo que está sendo feito. E aí, mais uma vez, é um desafio, né? Tem escolas, tem instituições. Não, PPC é só de 10 em 10 anos. Se o aluno for lá no PROCON, vai ferrar, né? Como assim? 10 anos, muita coisa mudou, né? Passou da 4.0 da 3.0 para 4.0 e está entrando na 5.0, né? E nós estamos aqui no 2,5 ainda, né? Bom, na verdade, é um reprojeto de escola, inclusive físico. Então, uma série de adequações, nós temos que ver o que nós gostamos de ter e fazer uma média entre o que nós gostamos de ter e o que nós podemos fazer, mas não esquecer, não, isso aqui nós nunca vamos ter. Não, está sempre perseguindo e procurando maneiras de atualizar. Num primeiro momento, acredito que uma série de adequações e de experiências serão feitas. E, nesse aspecto, nós temos uma nossa Comissão Nacional, onde a ideia é disseminar todas as experiências que estão sendo feitas, para, inclusive, compartilhar os resultados e também os pontos que podem ser melhorados. Outra coisa, como nós vimos em instituições americanas e europeias, a vocação, nem diria vocação, o interesse pela área tecnológica e de exatas está diminuindo, ou então está tendo maior concorrência com outras áreas que estão surgindo. Então, se não tivermos uma ação de despertar, incentivar vocações, como se faz em outros locais, cada vez, aliás, né, com a pandemia de 2016 para cá, diminuiu quase a metade o interesse por cursos da área tecnológica e de exatas, né? E está caindo. Nós, até 2018, vínhamos num crescente, agora estamos num decrescente em termos de ingressante, matrícula, e a evasão só aumentando, né? E aqui, então, conhecer quem está entrando e trabalhar para que depois haja um acompanhamento da para ver se aquilo que foi preconizado no projeto realmente aconteceu. Então, para se fazer um bom PPC, a mobilização dos docentes é fundamental. É a parte mais difícil. O professor Eric Mazur, lá de Harvard, ele trabalha com a instrução por pares, que é uma metodologia baseada em aprendizagem ativa, né? Alguns falam metodologia ativa, mas o correto é metodologia baseada em aprendizagem ativa, né? Então, ele juntou lá os colegas de outras instituições e fizeram um levantamento lá, onde eles concluíram que você consegue mobilizar aí 15%, 20% dos docentes para inovar no curso. Você tem a adesão de mais uns 30%. E mais da metade geralmente não adere, ou então só adere mediante outros fatores, né? Quase que obrigados, né? Bom, então, essa mobilização para motivar é fundamental, né? Porque senão você faz um projeto pedagógico com uma série de inovações, mas o professor, na hora que ele entra dentro de sala, ou então entra aqui nesse ambiente virtual ou online, ele vai fazer o que ele quer, né? Não há como ficar fiscalizando. Então, se ele não tiver alguma motivação para isso, o projeto já nasce com problemas sérios, e aí as conclusões podem ser falsas. Esse trem não dá certo, então vamos voltar ao que era. Não é que não deu certo, é que não conseguiu mobilizar o corpo docente. E também os estudantes. Se não for muito bem dito para os alunos o que é a aprendizagem ativa, ele vai achar que o professor é um preguiçoso que não quer dar mais aula. E isso aconteceu naqueles professores que tentaram implantar lá no meio do curso. Professor, vai reclamar com o diretor. O professor lá não quer dar aula, ele fica marcando para a gente
estudar em casa, vir aqui fazer rodinha para ficar resolvendo problema, e ele não passa nada no quadro. Né? Então, nós vamos ter uma série de desafios que nós vamos ter que vencer, mas que não dá mais para esperar. Né? Era para ter feito toda essa mobilização na década de 90, infelizmente não fizemos. Estamos atrasados em relação àqueles países chamados de primeiro mundo desenvolvido, né? Nós somos aqui em desenvolvimento. Bom, definir o perfil, a partir disso aí, juntar a turma para definir o perfil, competência, e o que cada um estará apto a fazer, desdobrar essas competências em competência, habilidade, conceber os percursos de aprendizagem, né? Bom, se tem que desenvolver essa competência, ele vai ter que, algumas competências, ele vai ter que, às vezes, começar lá no basiquinho da matemática. Com certeza, a maioria vai começar lá no basiquinho da física, da matemática, mas já dentro de um determinado contexto, vislumbrando a aplicação, né? E não uma aula de matemática como se a matemática fosse um fim em si mesmo. O que é para determinados ramos da matemática. Mas para a engenharia é ferramental, é fundamental. Inclusive, é uma ferramenta muito forte de raciocínio lógico, que é um dos diferenciais da formação em engenharia. Né? E aí, né, vamos à ideação de experiências, atividade de desenvolver competência, um desenho, macro do currículo, criação de componentes curriculares, especificação de componentes curriculares, com objetivos, conteúdos, experiências, né? E ter conjuntos de experiências de aprendizagem para avaliar e melhorar sempre. Né? Estou falando aqui de aprendizagem, não estou falando nada de ensinar. É aprendizagem. Né? Tudo isso é base para montar um currículo, ou uma matriz curricular, um projeto pedagógico aberto e sujeito a constantes mudanças. Né? Os ambientes de aprendizagem ainda padecemos da divisão de perto e de longe no Brasil, mas nós estamos vendo que isso está sendo superado por várias instituições lá fora. Aliás, o CNE, nesse momento, está elaborando uma resolução em que pretende resolver isso aqui, de não ter nem presencial, nem virtual, nem remoto, nem itinerante, nem colaborativo, mas sim a aprendizagem. Quais são os meios e os métodos? Os que a instituição conseguir conceber como melhores para tal. Né? O nome provisório está sendo hibridização, que também estão usando isso um pouco lá na Espanha e em Portugal, onde, aliás, Portugal, em 2020, fez uma grande mobilização, quer dizer, fez uma mobilização possível para trabalhar com ambientes virtuais e remotos, né? O remoto é aquele que existe fisicamente e eu acesso de longe. E o virtual, muitas vezes, é só uma simulação. Né? Então, nós temos isso aqui hoje. As DCNs são uma estratégia, elas não são impositivas. Então, elas pressupõem uma estratégia que nós vamos ter que trabalhar tanto com tático quanto com logístico. Resumindo, né, perfil, metodologias articulados. Não existe melhor nem pior metodologia. Existe a adequada, aquela que eu consigo implementar. Né? E as atividades de extensão, quem leu aí as DCNs viu que lá toda hora fala em atividades de ensino-aprendizagem. Então, a extensão lá já está prevista. E ela cabe perfeitamente nesse sistema de formação por competências. E o interessante é que as principais instituições que nós conhecemos, né, e dentre elas Federal Santa Catarina, faz muita extensão, só que não tem o registro como tal ou como atividade curricular. Né? Então, muita coisa é só fazer uma readequação e um rearranjo. E, é claro, estender para todos, porque muita atividade de extensão atinge, às vezes, um pequeno grupo. Né? Então, a mudança aqui, né, ao invés de ficar preocupado se está de perto, se está de longe, vamos trabalhar com meios e métodos adequados. Podem ser híbridos. Né? E, no final, tudo isso aqui para formar por competências. Né? E o logístico é reprojetar a escola.
É claro que aqui todas as interações que são necessárias, uma das questões principais é a melhoria contínua, né, que é nesse quase um PDCA, né? E as instituições, principalmente as públicas, vão ter que mexer na sua legislação. Projeto pedagógico de engenharia deve se esgotar na engenharia, não tem que ficar mandando mais para aqueles conselho de graduação, conselho não sei o quê, conselho, uma burocracia infernal, que leva um ano, né? Aí, quando aprova, aquilo que já está previsto lá já está obsoleto, né? Já saiu de moda. E um novo cenário avaliativo também. Estamos na transição. A avaliação dos sinais, ela é regulatória. Não adianta falar que ela vai gerar qualidade. Ela até gera, mas não é. Então, nós temos que entrar também na corrente internacional de acreditação de curso, tal como a PUC fez, né, acreditando via EB, nós queremos criar a acreditadora nacional e a certificação profissional, que é uma realidade internacional também. Então, em resumo, o curso tem que olhar para fora quem está chegando, tem que olhar os que estão saindo, tem que procurar estabelecer relações com o sistema onde o engenheiro vai trabalhar, e também capacitação docente, né? Então, nós temos essa tríade hoje que resume os nossas diretrizes, os nossos desafios, que é diretrizes, extensão e essa questão da hibridização, né? Criaram essa sigla CHA, Conhecimento, Habilidades e Atitudes. Ela não esgota tudo, né? Mas ela, pelo menos, cria uma imagem para nós, né? Brincadeira meio sem graça aqui, eu vou mandar meu estagiário embora, que eu não mandei ele voltar isso aqui, não. Bom, então, agora, vamos esmiuçar essa curricularização da extensão. Olha o que está escrito no artigo 3º. A extensão da educação superior é a atividade. Então, olha só, a atividade. Nossas DCNs permite tudo quanto é tipo de atividade para a formação. Integra a matriz curricular e a pesquisa. Olha só, então a atividade não é só de ensino-aprendizagem, é também de pesquisa. A extensão é em muitos lugares eu vejo tratado como pesquisa, muito ligado à pesquisação, em que os franceses conceberam muito claramente o que é pesquisação. Aquela pesquisa em que você faz junto com quem está sendo pesquisado, né? É um processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação. Então, para ser extensão, tem que ter essa interação entre a instituição de ensino, professores, estudantes e outros setores da sociedade. Pode ser setores empresariais, setores de primeiro, segundo, terceiro setor, governamentais, seja o que for. Lá tem engenharia? Tem, então vamos para lá, né? Se você pegar o ponto mais alto de Florianópolis, vai lá em cima, dá uma olhada em volta. Tudo que foi mexido, que foi alterado, às vezes para o bem e para o mal, tudo tem a ver com engenharia. Tudo tem a mão do engenheiro e tem a ver com engenharia. Então, a engenharia está em todo lugar, né? É muito interessante. Os médicos claramente veem os que eles fazem. E nós, enquanto engenheiros, entramos no hospital e achamos que aquilo lá é coisa da medicina. É engenharia pura. Você entra dentro de um centro cirúrgico, é engenharia para todo lado. E a gente não olha aquilo como se tal fosse, né? Então, tem que ter a escola, professores, estudantes, uma organização da sociedade e uma interação, onde os dois vão aprender, os dois vão trabalhar na pesquisa, na aprendizagem e apresentar soluções, ou então, pelo menos, trazer estudos que permitam a outros resolver ou projetar soluções. Então, aqui, por meio da produção e da aplicação de conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, a extensão, ela é... Eu peguei a palavra ensino que está lá. Ela é aprendizagem e é pesquisa, feita pesquisa aqui dentro da visão mais kuhniana, de Thomas Kuhn, né? Onde existe a pesquisa de ponta, né? Que é de romper paradigmas, mas como existe também a pesquisa que traz inovações naquilo que já existe, né? Então,
vocês vão olhar em volta, tem muita coisa que está sendo feita como extensão e, por causa de uma questão cultural, não é encarado como tal, né? A extensão ela começou a se expressar lá na década de 80, principalmente com a discussão sobre a Constituição, né? E eu me lembro do tempo em que eu me vi em situações em que perguntava assim, isso aqui é ensino? Não. Isso aqui que está sendo feito aqui é pesquisa? Não. Então é extensão. Então, era por eliminação que se concebia as atividades de extensão. Bom, então, acho que a maioria já deve saber, nós temos essa comissão nacional, que foi implantada em junho de 2019, então logo foram aprovadas as DCNs, com os mesmos atores principais que trabalharam pela proposta, né? E já tem esse relatório de síntese e também esse documento. O documento de apoio, ele é um trabalho feito em cima do relatório. Está lá na página da Benj, na página da MEI-CNI, e que é um orientador para a implantação. E nós temos também o PMG, que são 8 cursos no Brasil, que, com verba da CAPES Fulbright, principalmente da Fulbright, estão com um projeto de 8 anos, trabalhando para inovação da formação em engenharia. Então, também já tem essas 2 publicações e vai sair uma 3ª publicação esse ano. Então, é bom que aí vocês podem ver o que cada um desses cursos estão fazendo e, às vezes, procurar com eles alguma coisa que tenha interesse para vocês, né? Por fim, né, lembrar que, ao elaborar um projeto, os primeiros a se formarem nesse novo projeto será daqui a 6 anos ou mais, né? Alguns poucos com 5, a maioria com 6, e outros com 7 anos. Então, é um projeto para o futuro. Então, tem que fazer prospecção ao fazer esse projeto. E o principal é o seguinte, vamos ver se conseguimos vencer esse outro desafio. Ao invés de ficar formando engenheiro para procurar emprego, melhor é formar engenheiro para arrumar emprego para os outros, né? O engenheiro inovador, o engenheiro empreendedor, é aquele cara, ele entra como empregado dentro da empresa, mas a empresa tem expectativa que ele vá gerar mais lucros e dividendos para a empresa e permitir a ela contratar mais gente. E para ocupar postos de liderança no país também, né? Nós temos poucos engenheiros em postos de decisão no país. Nós vemos a China, desde a Revolução Cultural, o Politburo, que é formado por 9, sempre teve maioria de engenharia e tecnologia, e ciências exatas no Politburo. Assim como nós vemos os outros países que têm um desenvolvimento, como o Japão, Coreia, como agora está desenvolvendo também a Turquia, até mesmo o Irã, que a gente tem pouca notícia lá. Nós veremos, agora aqui no Brasil, poucos engenheiros tomando decisão, e os poucos em cargos que podem tomar decisão, e os poucos que podem tomar decisão não estão tomando as decisões que deveriam tomar. Então, o papo era esse de introdução, e eu acabei me alongando aqui. E aí eu fico à disposição para alguma dúvida, alguma questão que surgir. Muito bom, professor Vanderly. Eu já tinha assistido a palestra do dia 16 de junho, que foi uma palestra promovida pela SBA, apoio do CT de Educação, e a gente colocou no nosso Moodle essa palestra, foi promovida junto com a CNI também, né? E os professores, eles estão envolvidos nesse processo, principalmente os que estão hoje presentes nessa sala, e uma das questões, né, são várias dúvidas, claro, mas uma das questões que chamou a atenção naquela palestra do dia 17 de julho é quando você comentou de possibilidade de extensão dentro de empresas, como você comentou hoje, dentro do terceiro setor. E aí a gente gostaria de saber como que poderia ser feito isso, seria uma coisa semelhante ao estágio, só escrito de outra forma, e instituições que já têm feito isso. Se você puder detalhar um pouco mais, seria bom. O estágio, ele pode até ter característica de extensão, mas não tem que ter a característica, né? De uma maneira geral, o aluno consegue estágio numa empresa e fica lá um tempo, 6 meses, às vezes até um ano,
em que ele vai à empresa, ele estabelece com o seu orientador na empresa o que ele vai fazer, como ele vai fazer, e depois o que a instituição cobra dele é um relatório final. Não há um acompanhamento. Agora, na atividade de extensão, não. Deve ser um projeto que tem professores, ou professor, o ideal seria professores da instituição, em parceria com engenheiros ou profissionais da empresa, elaborando um projeto para trabalhar alguma questão ou encontrar solução para algum do problema que a empresa tem, ou então procurar inovação para aquilo que ela quer inovar, só que aí entram também os estudantes. A Federal de Santa Catarina tinha muito isso. Eu lembro da produção, uns cases muito interessantes que apresentavam na época que eu era ativo na BEP, lá no GT de redação. Lembro da estadual de Joinville, um casamento muito interessante com aquela empresa que fabrica motor de geladeira e outros, enfim. A Embraco, na época. E outra coisa, eu não vejo nenhum problema em que haja um projeto que redunde em recursos para a instituição e também para o professor. Para um professor para que ele vai levar o conhecimento, a empresa vai ganhar com isso, a instituição vai ganhar com isso, os alunos vão ganhar. E não vejo nenhum problema em que haja nisso aí prolabores. Acho justo, inclusive, porque o professor vai gastar um pouco mais para fazer essa atividade. Porque a instituição nem a empresa vai colocar para ele uma infraestrutura de automóveis, para transporte, para lá e para cá. Então, é justo que tenha uma remuneração cabível e regulada para todos. Então, eu lembro aqui de Itajubá, o professor Turrione, ele aposentou. Ele tinha um projeto com a Johnson & Johnson, que ele tinha uma turma de alunos que semanalmente estava na Johnson & Johnson, trabalhando prospectando o que poderia ser melhorado, ou então atendendo a demanda que a Johnson & Johnson levava para eles. E isso deu um resultado muito interessante. Estou citando alguns casos porque, como eu sou da área da educação, eu migrei totalmente para a educação e engenharia. Nos últimos tempos, eu tenho me dedicado quase que exclusivamente às novas diretrizes, e agora, tive que entrar de cabeça nesse negócio de robotização também, e agora estamos abrindo uma nova empreitada, que é a tentativa de criação da acreditadora de cursos nacional dentro do Acordo de Washington e de acordo com aquela entidade internacional de engenharia, Aliança Internacional de Engenharia, né? Mas é perfeitamente cabível e salutar, né? E salutar que a instituição tenha essa articulação. Outra questão que muitas vezes colocam, o ideal é que o professor da tal técnica ele esteja trabalhando. Olha, lá no passado até que isso deu um certo, mas hoje não é muito possível fazer isso mais, por causa da flexibilização que acaba consumindo o tempo quase que integral dos engenheiros que estão empregados. Então, nessa atividade, olha só, os professores e os estudantes estarão interagindo com profissionais dentro da empresa. Então, tudo a ganhar com essa proposta de extensão e vai estar atendendo perfeitamente ao que está sendo preconizado nas diretrizes. A articulação universidade-empresa e dentro de um sistema em que todo mundo ganha. Aliás, a CNI está lançando agora, deve começar a funcionar já com as instituições que são parceiras, instituições de educação superior que são parceiras, uma plataforma onde as empresas colocam as suas demandas, as instituições colocam as suas competências. E aí, quem é de uma empresa vai lá consultar, ele tem um problema, ele vai consultar as instituições, o que as instituições estão fazendo para fazer parceria com elas, e vice-versa. As instituições vão procurar ver as demandas das empresas para procurar como interagir. Então, essa plataforma já é um começo, ela é baseada na plataforma que a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, criou para fazer essa interação com as empresas do Rio Grande do Sul, né?
e nós estamos acreditando muito nela. Essa plataforma, ela é da MEI CNI, mas, na verdade, ela foi concebida juntamente com a nossa Comissão Nacional, que é a BEIGE, MEI CNI e CONFEA, e CNE, né? Claro, o CNE é o coordenador. Então, tudo isso está sendo acompanhado, está sendo... já começamos a divulgar, divulgamos em agosto, divulgamos agora no Cobenje, e no final do mês vai haver outra reunião da CNI nacional, onde certamente essa plataforma vai ser divulgada. Por enquanto, ela vai ser aberta só para as instituições que estão na MEI. MEI é a Mobilização Empresarial pela Inovação, da Confederação Nacional da Indústria. A MEI foi criada em 2006, 2007. Tem trazido bons resultados, porque está levando as empresas a refletirem sobre a formação em engenharia. Muito bom, professor. Eu vou abrir a palavra para outras perguntas, eu teria outras, né? Mas eu gostaria que os nossos colegas também se manifestassem. O professor Vanderly nos concedeu mais 50 minutos, mais ou menos, né, professor Vanderly? Até 10 para as 11. Então, nós podemos aproveitá-lo aí mais um pouco. Eu vou ter uma reunião, 11 horas, eu tenho uma reunião da nossa Associação Internacional. Não, tá ótimo, professor Vanderly. Obrigado pela sua disponibilidade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria. Luciana, pode falar. Bom dia a todos, bom dia, professor Vanderly. Obrigado por estar aqui conosco, né, tirando algumas dúvidas. Eu vou só compartilhar a minha tela aqui, que é o seguinte, vocês estão vendo a minha tela? Sim. A questão que a gente tem refletido é muito sobre desenvolver as atividades de extensão junto com as empresas, né? Porque, de acordo com a legislação da UFSC, o estágio ele não vai ser, não pode ser considerado como para efeitos de curricularização da extensão. Então, a gente está com a intenção de promover atividades de extensão junto com empresas, mas que não sejam consideradas estágio, né? A gente está querendo criar novas oportunidades para desenvolver esse tipo de atividade. E aí, consultando a Pró-Reitoria de Extensão da UFSC, a gente perguntou, né, o que a gente poderia fazer junto com as empresas que não fosse considerado estágio, né? E aí as respostas que eu obtive foi o seguinte, 2 alternativas, 3, aliás. A gente pode fazer um projeto de extensão de consultoria de longa duração. Por exemplo, para elaboração de laudos, projetos, inspeções, vistorias e perícias, né? Você até acabou agora de comentar que eu achei interessante, o que vai diferir do estágio para essa atividade que a gente está buscando é uma participação mais ativa dos professores junto nessas atividades aí dentro da empresa, né? Então, vai ter a participação dos alunos e dos docentes também nesse projeto de extensão junto com as empresas. Mas, para a gente formalizar isso na universidade, não vai ser formalizado como estágio. Então, uma alternativa seria um projeto de extensão de consultoria. E aí, na minha consulta, a professora respondeu que esse tipo de projeto ele pode ser com ou sem remuneração do coordenador, seguindo a legislação, né? Outra alternativa seria um programa de extensão, se a atividade de consultoria for distribuída dentro das disciplinas. Então, assim, se o curso entender que essa é uma das ações fortes do curso, que está bem marcada dentro do perfil do egresso, essa atividade ela vai poder ser remunerada. Mas, dentro das disciplinas, atividades não podem envolver remuneração, né? E as empresas júnior, elas já existem na UFSC, né? Elas podem ser contabilizadas como atividades de extensão, só que a UFSC ela tem uma forma de cadastrar, que é um sistema que chama SIGPEX, né? Então, assim, como o senhor está muito envolvido com muitas instituições, né?
são, assim, ideias que a gente pode estar fazendo, esse tipo aí, o que o senhor tem visto, tem acompanhado, formas de promover essa interação. O senhor acabou de falar aí, essa plataforma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que isso aí pode ser uma forma de viabilizar isso aí. Então, assim, quanto mais ideias o senhor puder passar para a gente, nesse sentido de direcionar, dar ideias, sugestões para a gente fazer essa interação da universidade com a empresa. Nesse webinário que o senhor fez aí em meados de junho, o senhor até relatou que muitas vezes as empresas falam que a universidade não está querendo nada com elas e vice-versa, né? A gente tem que incentivar essa interação aí. E é isso que a gente está querendo saber do senhor, ideias, o que a gente pode fazer aí para melhorar nesse aspecto. Esse relatório que eu mostrei da nossa Comissão Nacional, tem lá tem alguns casos lá muito interessantes. Eu não lembro em detalhe, mas são casos em que, de experiências que existiram ou que estão existindo, de interação que a maioria deles podem perfeitamente ser encaixados como extensão. A questão que você falou das empresas júnior, existem diversas. A Brasil Júnior tem algumas regras para que a empresa júnior se estabeleça como uma associada deles. É claro que essas regras, muitas vezes, nem são tão rígidas, então há necessidade de um certo cuidado com isso. Outra coisa, extensão dentro de disciplina. Eu vejo uma certa dificuldade. Talvez numa transição isso seja até possível, mas é bastante complicado que uma atividade de extensão se estabeleça como uma disciplina, porque as naturezas são distintas. As disciplinas, tal como concebidas hoje, maioria absoluta, são conteudistas, é um determinado conteúdo. Então, uma das soluções que foram encontradas, isso nos Estados Unidos, já na década de 60, foi apontada. Ela, no Brasil, chegou aí pela década de 90 com algumas coisas que chegaram das coalizões americanas e com o REND, que é o projeto integrador. Eu tentei implantar isso, eu fui o coordenador da implantação do curso de Engenharia de Produção da UFJF em 2000. Então, sabendo dessa dificuldade com o básico, eu tentei criar disciplinas integradoras no básico, que era assim, olha, vocês, professores de matemática, física, não vão ter que fazer muita coisa a mais. A única coisa que eu gostaria de pedir é de 25% a 30% da nota final de vocês serem a partir de um projeto integrador. O que seria esse projeto integrador? Um projeto em que alunos e professores iriam resolver determinados tipos de problemas que envolvessem aqueles conhecimentos básicos que eles estavam aprendendo. Eu vi uma experiência parecida em Mato Grosso do Sul, e na década de 90 eu visitei a Universidade da Carolina do Norte, lá de Raleigh, onde tinha lá um laboratório do professor Richard Felder, que chamava IMPEC, em que ele fazia mais ou menos isso. Então, acredito que o projeto integrador pode vir resolver isso. Agora, o professor das disciplinas envolvidas no projeto integrador tem que participar, porque senão eles vão continuar dando a mesma aula do saber descontextualizado que davam. Né? A ideia é que ao se disponibilizar o conhecimento, que já venha dentro de uma situação de aplicação. Isso pode ser feito em diversos níveis, inclusive isso é todo feito dentro da empresa. Né? Essa unidade curricular, não vou falar em disciplina, essa unidade curricular, essa atividade que está nessa unidade curricular, ela é desenvolvida uma parte aqui, outra ali e outra lá dentro da empresa. E aí, essa parte da empresa pode ser parte de um projeto de extensão. Eu vi outro dia um dos projetos que chegou na minha mão, infelizmente eu não posso divulgá-lo,
já vinha lá atividades de curricularização, e descrevia mais ou menos o que era essa atividade de curricularização. Era uma promessa de, tantas horas por semana, haveria uma atividade dos alunos, os professores, em empresas. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. Era um projeto ainda de autorização de curso, né? Eu estou torcendo para que isso aconteça. A PUC Paraná, acho que valeria a pena vocês convidarem alguém da PUC, a diretora, a Andréa Malucelli, para falar sobre o projeto deles. Eles têm lá eu esqueci o nome, mas é um local onde fazem reuniões com a empresa para prospectar problemas nessas empresas e ter das empresas feedback sobre aquilo que eles estão fazendo nas suas unidades curriculares, né? Então, há diversas formas. Agora, nós temos uma grande barreira. A atividade na graduação não agrega valor claro dentro da nossa atividade docente. Para promoção, se você pode elaborar um belo de um projeto pedagógico de curso. Na hora que você vai contabilizar isso não vai redundar em promoção, em projeto, né? Agora, com o Mário Neto, que começou a abrir uma luzinha de projeto de educação e engenharia, enquanto que na Europa, desde 2020, projeto de pesquisa, projeto de melhoria de um curso de graduação tem o mesmo valor, com os mesmos direitos que um projeto de pesquisa. A BINGE participou do projeto Vizir, inclusive o campus de Araranguá, da UFSC, participou. E eles estão lá com um laboratório montado graças a esse projeto, um projeto de educação e engenharia, que é de laboratório remoto de engenharia elétrica, assim como o IFE Santa Catarina também. 2 instituições de Santa Catarina participaram desse projeto, que era Brasil, Argentina e mais 5 países europeus. Projeto de educação e engenharia financiado pela União Europeia. Coisa inimaginável no Brasil. Até o Mário Neto entrar e a Adriana agora saiu. Se você mandasse um projeto de educação e engenharia para o CNPq, se mandasse para a educação mandava para a engenharia. Se mandava para a engenharia, o pessoal da engenharia mandava para a educação e aí acabava o tempo. Dentro da minha instituição, toda vez que renovava o conselho, eu mandava o meu projeto e depois tinha que ir lá, bater na porta e falar, olha, eu sei que você vai querer mandar o meu projeto, botar na engenharia, mas querer mandar o meu projeto para a educação. Não manda, porque esse projeto é de engenharia. E aí dava bate-boca e quase saia no tapa. Mas alguns deles eu consegui ganhar, né? Então, nós temos essas barreiras, né, ainda não ser valorizadas. Mas a BINGE também está trabalhando. Agora, toda hora troca, a gente estava indo muito bem com o Benedito na CAPES. O Benedito, inclusive, foi diretor da BINGE, no CNPq. Agora nós estamos começando a zero de novo, que é convencer o organismo em Brasília que educação e engenharia é primordial para que continuemos formando engenheiros em acordo com o que está acontecendo no mundo. O que se fez até hoje pode ter sido muito bom até década de 90, mas para hoje não dá conta mais. Hoje nós temos reuniões praticamente mensais com a CNI, na MEI CNI, e os empresários sempre dizem, olha, os engenheiros que vocês formam, nós temos que trazer ele para dentro da empresa e ensinar ele a fazer as coisas. Ele não tem nenhuma característica inovadora. Parece que ele chega aqui, ele fica olhando para a gente passar o problema, dado lado L, altura H, o vazão, tal, não sei o quê. E aí não dá, quer dizer, ele não sabe montar um problema, ele passou o curso, boa parte, memorizando coisas. Isso não é possível mais. Não está adequado mais formar engenheiro dessa maneira. A inteligência artificial está substituindo nossos braços. O que está valendo é isso aqui. Isso aqui tem que ter base muito sólida, básica, matemática, física, computação, etc., química, e uma formação técnica adequada. Adequada quer dizer desenvolver competências, tanto as competências que são as básicas formam competências, que serão mobilizadas pelas competências técnicas, né? São as habilidades.
Quando você pega uma competência, desenvolver uma competência técnica, você precisa de habilidades matemáticas e habilidades físicas, habilidades químicas muito bem sedimentadas. Não dá para você olhar para uma integral e achar que é uma cobrinha com um número embaixo, outro em cima, com dx, dy. Tem que olhar aquilo como... tem que saber efetivamente, por exemplo, o que é o teorema fundamental do cálculo. Quem não sabe isso, não sabe cálculo, né? Vai ficar lá memorizando e na base do mais vale um bom lugar na prova do que uma semana de estudos. Né? Tem que... é um desafio, a ideia não é desalentar, é exercer a nossa... Engenheiro é para enfrentar desafio. Engenheiro que não enfrenta desafio não está trabalhando bem com a sua cabeça. Obrigada. Obrigado, professor Vanderly. Professor Pedro Araújo pediu a palavra. Opa, obrigado também, obrigado, professor Vanderly, também. Eu gostei muito da sua apresentação. Tá? Ele abordou muitos assuntos que a gente está realmente trabalhando junto no NDE, na coordenadoria de curso. Fiquei feliz, né, até que os membros também da Comissão de Extensão também estão assistindo, né, a gente dentro do nosso curso. E acho que está bem em linha do que a gente está fazendo. Eu já viu que a gente tem que prospectar mesmo problemas da indústria para trazer para dentro do curso. Inclusive, a gente está botando dentro de disciplinas. A ideia, né, é botar dentro de disciplinas, porque já fica temática. É uma forma de organizar melhor, né, como vamos contabilizar, inclusive, essa extensão. E não precisa acabar o projeto quando acaba a disciplina, né? Ou seja, a próxima turma pode dar continuidade, ou, eventualmente, a gente pode até pensar no aluno que se interessou muito, se engajou muito, dele continuar também e a gente contabilizar isso de alguma outra forma, né? Eu fiquei muito feliz com a abordagem que você deu e alguns esclarecimentos, né, em relação a essa diferença entre o estágio de extensão e como é que a gente poderia, como é que a gente consegue encarar, né? Ou seja, realmente tem que estar com o professor junto. Né? Então, acho que dessa parte a gente acho que está fechado, né? Eu acho que a gente ficou assustado com a extensão, com a curricularização pela carga horária, né? Mas as coisas começam a clarear pouco a pouco, né? E eu acho que realmente, no final das contas, pode realmente trazer um grande ganho, né? Seja para o curso, seja para o ambiente, né? Ou seja, a colocação dele ou para a sociedade em si, né? Mas tem algumas coisas que eu tinha que pontuar, que eu tenho uma dificuldade bastante grande, eu acho, que é a questão da aprendizagem ativa. Eu vejo as pessoas do departamento, que em geral, na verdade, a gente já está tentando vamos botar, né, disciplinas desde a primeira fase, com professores do departamento, né, do nosso departamento, que é Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. Por quê? Porque eles conseguem, eles sabem qual tipo de perfil do aluno, né, o perfil do egresso que eles querem ter, e às vezes essas matérias do básico, elas estão fora, ou seja, não tem um compromisso real. É como... vou na matemática, eu dou para trocentas engenharias, o professor não distingue uma engenharia da outra, não contextualiza, né? E aí isso é um problema sério. E aí, mesmo que você tente dar uma metodologia ativa depois, já nas fases mais avançadas, o aluno não vai aceitar de forma fácil. Tá? O aluno também trabalha com caixinhas, né? As mudanças para ele são complicadas. Boa parte eu acho que não vai acabar aceitando, como você falou, vai ficar questionando o professor que deu uma tarefa, mas e aí? Teria que ser, para isso funcionar, eu vejo, teria que começar desde o início do curso, né? E a gente tem uma dificuldade um pouco com do diálogo com as disciplinas do básico. Não que a gente tenha problema, tá? Eu falo bastante com o professor, agora da matemática, né? O chefe do departamento, ele é ótimo, ele aceita bastante os comentários, mas a gente tem problemas, né? Tem professores de matemática ali que tem problemas de didática, sério, né? Foi uma reunião que eu tive agora há pouco. Então, eu vejo um pouco difícil a aprendizagem ativa se a gente não muda desde o início, né? E professores que não entendem o curso, né? Não entendem qual é a finalidade da matéria dele, qual o conteúdo mínimo básico que ele tem que passar, né? Eu não sei como é que isso pode ser mudado, né? Inclusive, eu vi uma professora de outro curso, né, que falou que os problemas de matemática dela mudaram quando o professor do departamento dela começaram a ministrar aulas de matemática, o que eu não acho que seja correto, né? Na verdade, seria, de alguma forma, ele teria que engajar um pouco mais. Inclusive, quando se fala em evasão, se você for ver, eu fico assustado quando eu olho as disciplinas de matemática, que tem 50% de reprovação. Se eu ficar com 50% todo semestre, é óbvio que a evasão está lá no básico,
né? E olha que o nosso curso não é um curso com alta evasão, a gente forma 80% do que entra, né? Poderia formar ainda mais, tá? Mas é óbvio, você faz uma análise simples, né? Você não pode reprovar 150%, porque, na verdade, isso é real. É lá que ficam os alunos, né? E a gente tem um pouco de dificuldade de mudar o professor também, né? Ou seja, a forma do professor ensinar e a forma do professor cobrar, mas mais no básico, né? Se a gente começa já ali, eu acho que ficaria um pouco mais fácil para a gente poder também moldar a forma como a gente dá dentro das disciplinas depois, no final do curso, né? Então, eu queria um pouco... E aí depois é outro assunto que eu queria tocar com o senhor também, é a questão da hibridização, né? Porque a gente está agora também discutindo essa questão no âmbito aqui da UFSC, né? O FPR já tem. Eu, sinceramente, quando eu vi, na primeira vez que eu olhei, eu não vi maiores vantagens, né? Como um curso presencial, eu vou botar 20%, por exemplo, de carga de ensino remoto, né? Ou de EAD, continuo com os 20, qual seria o ganho didático, né? Só teria um ganho didático, a meu ver, se realmente for um aprendizado ativo, ou seja, não for aquela conteudista, né? Que eu tenho que ministrar aquele conteúdo. De caso contrário, eu não consegui enxergar como a gente consegue aplicar de uma forma em que haja um ganho pedagógico para os alunos. É muita coisa, professor, então, desculpa, mas são assuntos realmente que a gente tem trabalhado bastante, ou discutido bastante dentro do nosso curso, né? Primeiro, sobre extensão, o ideal é que não se tenha acréscimo de 10% do curso. Os nossos cursos com 3.600 horas no mínimo aí, e alguns com 4.000, na verdade, o aluno não tem tempo de aprender. Está cheio de aula. Uhum. E aula tudo desencontrada, onde ele fica passeando pelo campus, um negócio meio maluco, né? Então, ao invés de acrescentar 10%, é usar essa possibilidade de extensão, porque vai aprender muito mais, né? Na Europa, depois do Acordo de Bolonha, mudou um pouco. Mas nos Estados Unidos, os cursos lá são 4 anos e 16 horas, aula 18 no máximo por semana, e sendo que tem, às vezes, 1 ano, 6 meses, 1 ano, que o aluno fica em outra cidade fazendo o seu estágio ou trabalhando em alguma atividade eu não vi o nome extensão lá, né? Mas, enfim, e os caras estão indo a Marte. Nós aqui estamos com 5 anos, 4.000 horas, e não sei mais o que, não sei mais o que. E quando chove, eu tenho dificuldade de ir para a universidade, porque as ruas buraca tudo. Onde é que nós... Outra coisa, relação universidade e empresa. Muito interessante. Quem são os engenheiros que estão nas empresas? Formados na nossa escola. E a gente não consegue estabelecer o diálogo com os caras. Uhum. Então, há umas barreiras que nós temos que vencer, que são, às vezes, até culturais. Nós vamos ter que dar umas reviradas mentais para poder... Nós não vamos fazer tudo. A nossa geração não vai conseguir fazer tudo, mas temos que preparar o terreno para quem está vindo, né? Infelizmente, nós recebemos, dentro da nossa instituição, muitas vezes, professores criados em cativeiro. É aquele professor que entra no curso, já no básico, vai para dentro do laboratório, e dali mestrado, doutorado, tudo uma rapidez danada, onde ele sabe tudo de quase nada. E aí ele faz um concurso onde a meta dele é ir para pesquisa e para pós-graduação, porque sabe que é graduação, mas ele faz o concurso para uma disciplina de graduação. Então, nós estamos aí com um dilema, que eu me lembro que foi um dilema que apareceu na Unicamp e ganhou e acabou repercutindo, que era da graduação. Alguns falavam, houve relatório dentro da Unicamp naquela época que dizia, olha, a graduação a Unicamp está se transformando num grande centro de pesquisa, mas a graduação está indo para o brejo. E aí houve toda uma retomada lá, era a época do Paulo Renato, acho que ele criou algumas amarras lá com a turma, eu não fiquei sabendo mais de outras coisas, porque aí
eu parei de interagir com o pessoal lá. Mas, assim, então nós temos que prestar muita atenção nesse negócio de tempo, porque senão nós deixamos o aluno sem tempo para aprender. Aí, o que ele vai fazer? Ele tem que fazer a prova e tem que passar, ele vai memorizar, né? O que é muito diferente de aprender, né? Sobre o básico, principalmente nas grandes universidades, onde o básico é para todos, isso realmente é um problema. Eu ainda não vi nenhuma solução ideal, mas estou vendo muita gente discutindo isso. Pelo menos em 3 reuniões que eu participei, em que a Cláudia, diretora da Poli da UFRJ, ela falava sobre isso. Olha, talvez um dos primeiros problemas a ser resolvido é como é que nós vamos trabalhar com a aprendizagem ativa e com atividades que envolvam o básico. Nós estamos conversando muito com eles na maneira de criar uma interação maior, ver quais são as possibilidades de que talvez não seja muito difícil colocar o professor de matemática ou de física para falar sobre as habilitações que são, acho que são 10 habilitações que tem na UFRJ. Muito difícil. Mas pode, isso aí não foi ela que falou. Isso, da época que eu fiz meu doutorado, eu vi estudando o caso, eu vi um caso de uma universidade americana, que até eu não vi mais o que eles estavam fazendo, mas lá na década de 90 eles estavam trabalhando com os projetos integradores. Não era só a Raleigh, da Carolina do Norte, não. Era, acho que de Wallace. Wallace, Canadá ou Estados Unidos? Bom, não lembro. Eu sei que eles faziam lá um sistema de projeto integrador onde tantos por cento da carga horária de disciplina mesmo, de básico, ela era num projeto integrador onde haviam professores que, olha, os alunos que estão matriculados em 4 ou 5 disciplinas tais aqui, vão resolver esse problema aqui de laboratório ou em empresa que aplica pelo menos parte desses 5 conteúdos que eles estão estudando. Aí o aluno se mirava naquilo. Eu tentei fazer algo parecido aqui no AJF, é claro que eu não consegui, os caras não toparam de jeito nenhum. Mas aí eu inventei moda. O que eu fazia? Eu dava aula no primeiro período, no terceiro período e no 5º período. A disciplina, a atividade que eu tinha que disfarçar, tentar convencer, que eu convenci o pessoal que era disciplina, era uma atividade onde os alunos, no primeiro período, ele ia para a empresa, ele tinha que escolher uma empresa em equipe, e lá na empresa descobrir onde é que estava aplicando cálculo 1, física 1, química 1, computação 1. E os alunos adoravam, porque ele ia primeiro entrar numa empresa, conversar com engenheiros na empresa, ver a produção. Já ficava... Eu recebi foi a reclamação do pessoal do avó, você fica mandando os meninos para a empresa, eles querem só ficar com o trabalho da empresa, eles estão largando o básico de lado aqui. Então, eles apresentavam ao final do período, agora vocês vão, por favor, elenquem quais são os principais conceitos dessa disciplina aí. Se você está com dificuldade, pergunte ao professor, quais são os principais conceitos? Se o professor tiver boa vontade, arrisque a perguntar, e o senhor, será que o senhor pode dizer qual é uma aplicação que a gente pode ter com isso aqui? Mas não insistam, porque não está na cultura deles dizer. Eu repetia isso no terceiro período, agora ele tinha que olhar também os fornecedores, clientes, concorrentes, né, o entorno da empresa. E no 5º período ele tinha que olhar a cadeia produtiva da empresa. Então, ele olhava o universo da engenharia de produção, prestando atenção naqueles conceitos que ele estava aprendendo e para que poderiam servir. E eu até brincava, se vocês descobrirem que algum conceito que vocês estão estudando não serve para nada, por favor, me comprovem aqui que não vamos mandar tirar do curso. Durante o tempo, eu fui coordenador 10 anos e nunca apareceu... Não problema. Isso. A hora da hibridização. Esse é o principal desafio, porque nós não temos nenhuma experiência acumulada nisso. Sinto muito, mas EAD não está nesse escopo. Foi criado um EAD onde as pessoas se moldaram aos quadradinhos do EAD. Não é assim o que se pressupõe. Aí vai ter que ver. Essa atividade aqui, ela tem diversos aspectos a serem desenvolvidos. Reuniões. Eu não tenho dúvida que reuniões nós podemos fazer por esse meio aqui. Mas talvez nem todas. Uma reunião que eu tenha que
em formato de oficina, aí já vai exigir um outro ambiente. Então, por isso que eu elenquei lá, quais são os ambientes que nós temos. Então, ó, na atividade, esse tópico, esse, podem ser desenvolvidos com esse, aquele com o outro, esse tem que ser síncrono, esse pode ser assíncrono, esse aqui, olha, nem vamos pegar aqui, vamos pegar um MOOC, lá de Harvard, ou da USP, ou de onde tiver esse MOOC da Índia, né? Hoje tem tradução e a molecada hoje fala inglês em qualquer língua, né? Então, não temos muitas dificuldades mais. Então, o híbrido é algo que nós estamos aprendendo. Eu não tenho muito claro como fazer. Mas eu vejo que tem alguns pedagogos com estudos muito interessantes sobre isso, muito interessante. Tivemos uma mesa no Cobench do ano passado que tinha a professora Girafa da PUC do Rio Grande do Sul, um professor da Unirio espetacular. Tivemos contato também com o Fragelli da UNB, com o Rui Lima, de Portugal, que está sempre aqui no Brasil, né? Enfim, ouvindo todos eles, cada um nos traz elementos que, se nós conseguirmos juntar esses elementos, nós vamos criar uma solução de acordo com as nossas condições. Nós temos que... vamos fazer assim, vamos copiar o deles. Não vai dar certo. Não. O que nós vamos fazer, vamos ver isso aqui, como é que isso funciona. Vamos ver o que é adequado aqui para o nosso curso. E aí, o mais difícil, Sérgio, eu vou insistir, o mais difícil não é escrever o programa, é convencer os professores a participar da elaboração do projeto e se comprometer com ele. Esse é o grande desafio que nós temos. Não, perfeito. Muito obrigado, professor Vanderlei. Obrigado, Sérgio, também. Ok. Nós temos duas perguntas, um comentário no chat. Eu acho que a gente tem que encerrar as perguntas, então eu passaria a palavra ao professor Roberto Virus, que é nosso coordenador de extensão, e depois a professora Alcilene Fritz, que é chefe do departamento de engenharia química, e daí o professor Vanderlei dosa o tempo aí, se possível, respondendo as duas perguntas. Pode ser assim? Então, professor Roberto Virus, por favor. Oi, bom dia. Gostaria primeiro de agradecer ao professor Vanderlei. É só uma pergunta rápida em relação à forma da curricularização da extensão, né? Foi comentado aqui a ideia de alocar horas de extensão em disciplinas. Eu acho isso meio arriscado para os cursos de engenharia, né? Eu acho que o professor Vanderlei comentou isso, porque, primeiro, como ele é alocado numa disciplina, a extensão tem que ter um foco delimitado. Como é que eu vou garantir que o professor consiga o público-alvo para realizar essa ação todos os semestres, né? E como garantir que o aluno realize a ação durante aquelas horas da disciplina, né? Então, eu acho meio arriscado alocar horas de extensão em disciplinas. No caso, só se a disciplina for com foco bem delimitado em extensão. Por exemplo, a ideia do projeto integrador, né? Então, ele tem essa ideia já de extensão na disciplina, ou uma disciplina que tem esse foco de atendimento à comunidade, que é um pouco raro em engenharia, né? A única exceção que eu vejo aí que tem algumas universidades, principalmente institutos federais, disciplinas oferecendo cursos para a comunidade. Então, seria mais fácil prover essa extensão na forma de cursos, ou então em cursos que produzem algum resultado, né, um projeto, e a disciplina possa fazer uma amostra ou uma exposição com interação com a comunidade. Mas no resto, eu acho muito difícil, né, os cursos alocarem horas de extensão em disciplinas. Não sei se o professor concorda com isso. Eu também acho muito difícil. Eu não vou falar que é impossível, que engenheiro tem mania de dizer, o impossível eu resolvo amanhã de tarde. O difícil agora, daqui a pouquinho, tem a solução. Mas a extensão, por natureza, ela é multi e transdisciplinar. Então, como é que eu vou fazer uma extensão em Piccolo? Muito difícil. Então, aí, como projeto integrador de diversas disciplinas, já pode ser um passo à frente, mas tem que ser muito bem feito, porque senão fica aquela coisa, igual hoje, nós vemos as tais aulas práticas em muitas instituições. Eu tenho a aula teórica aqui, e a prática é lá no laboratório, que fica fechado, e geralmente tem dono, aquele laboratório.
E o pior, o aluno não consegue ligar a teoria com aquela prática. Eu com os colegas da física aqui, de vez em quando, que a gente encontrava, falava, escuta, que dia que vocês vão me explicar como é que vocês conseguiram jaquianamente separar a prática da teoria? Como é que é esse trem? Eu não consigo entender como é que separa essas coisas. Eu estou usando uma situação limite, mas é um pouco assim, separar teoria de prática, isso é completamente anti-formação de competência e anti qualquer coisa de extensão. Quanto a curso de extensão, um curso normal nem pode ser muito considerado como extensão, porque não há troca. Só a instituição leva. Mas o que ela está trazendo? E a extensão ela pressupõe essa interação, onde todos aprendem e atuam. Então, a pesquisa-ação é um dos melhores formatos que eu vejo de se fazer extensão. Lá do professor Tiolan, você entrar na internet aí, Tiolan, ele tem livro publicado sobre pesquisação que é baseado, ele é francês e era professor da UFRJ. Então, ele trouxe da França, onde a pesquisação é muito bem desenvolvida. Então, acredito que as metodologias aplicadas em pesquisação pode ajudar muito. Uma atividade de extensão em que dentro dela haja um curso, muito bem, então lá, nós vamos para a comunidade, aquela comunidade, detectamos os problemas que ela tem, e com eles, perguntamos a eles, besteira que chega, vocês têm esse problema aí, eles vão rir, né? Vai ficar igual a Casa do Sol Nascente, lá do Marlon Brando, né? Então, feito isso, muito bem. Então, para que todos, vamos fazer um nivelamento. Aí todos nivelam em termos do conhecimento necessário para desenvolver aquela atividade. Agora, um curso de extensão, onde só uns vão aprender e os outros não vão aprender, aí já não é muito extensão mais. Então, ele tem que estar dentro de um contexto de projetar soluções para uma determinada comunidade, que é a engenharia. Aliás, a UFMG tem lá, dentro da Escola de Engenharia, algo bastante avançado, desde as décadas de 90. Na UFRJ tem o Soltec, lá do Sidão. Enfim, várias instituições têm isso, tem vários projetos baseados na economia solidária, por exemplo, que são mais nesse campo. Mas também tem que ter projeto com empresas de ponta, porque o engenheiro deve conhecer os problemas da sociedade, mas também deve conhecer a ponta da coisa, porque senão ele não vai saber ligar as coisas, né? Ou ele vai ficar muito fora do mundo, lá dentro da tecnologia de ponta, ou então ele vai ficar muito contaminado por problemas e vai esquecer que as soluções, muitas vezes, elas são a partir de pressupostos que estão lá na tecnologia de ponta. Como hoje, a Sociedade 5.0, de 2017 para cá, a Sociedade 5.0 é isso, é pegar o que foi desenvolvido na 4.0 para saúde, novos medicamentos, sustentabilidade, que é a palavra de ordem, entre outros, né? Não sei se respondi. Sim, obrigado. Professora Alcilene. Bom dia a todos. Obrigado, professor Vanderly, gostei muito da sua palestra. Eu sou professora Alcilene, como o professor Sérgio já falou, atualmente estou chefiando o Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. Eu gostei muito da sua palestra, porque ela vai muito com o pensamento que a gente vem, né, desenvolvendo, como o Pedro já falou. Em 2018, inclusive, a gente fez uma proposta para o Fulbright, né, para a produção justamente fizemos um projeto, né, submetemos junto com a Engenharia de Materiais, Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, para fazer esse desenvolvimento, né, de conhecimentos integradores como um piloto para engenharias no CTC. E assim, não foi aprovado, e eu já tenho eu gosto desse assunto, né, e de implementação dessa relação com a prática, para que o aluno está fazendo aquela disciplina, né? Então, desde quando eu comecei na UFSC, há muitos anos atrás, eu sempre procurei fazer o link entre a prática e a teoria para eles, né?
E aí eu comecei, a partir desse Fulbright também, trabalhar na própria disciplina que eu faço, né? Foi 1 ano só de presencial e depois começou o remoto. E o remoto não é fácil, porque os alunos... Está complicado em termos de número de atividades, né? Porque eles acham que é uma quantidade de atividade muito grande, isso por parte dos alunos. E aí vem a questão que você colocou em relação aos professores, né? Como motivar um professor, os professores, né, para que eles se integrem nessa nova concepção de ensino-aprendizado. E vou falar por quê, porque a gente tem uma carga de trabalho muito grande. Você colocou num ponto, né, que eu venho discutindo há muito tempo e colocando isso há muito tempo, que o professor ele entra na universidade e ele se preocupa muito com a pós-graduação e esquece da graduação, né? E a gente tem que fazer esse link entre a pós-graduação e a graduação, porque eu acho que a graduação, ela enriquece muito, a pós-graduação enriquece muito a graduação. Eu acho que se a gente conseguir fazer esse link entre as duas permanente, eu acho que é um app que a gente vai dar um salto muito grande. Então, a minha preocupação é o professor está lotado de coisa, né? Tem inúmeras coisas para fazer, para montar, tem a pesquisa, porque ele tem que correr para o currículo dele, para os artigos dele, para as patentes, porque senão ele não chega lá, né, onde ele foi, né, conceitualmente, durante a sua formação, é colocado que o professor ele deve, sim, ter, né, a pesquisa, o ensino, a extensão, mas o ensino foi para, e eu falo isso, né, porque o concurso que a gente fez foi primeiro para a graduação, né, mas a graduação fica muito de lado. Associado a isso, a gente tem essa questão da corda no pescoço, porque os que fazem estão sempre fazendo, e os poucos que não fazem nunca. Então, como mobilizar esses professores que já estão cheios de atividades, cheios de coisa para fazer mais, porque não é fácil fazer essa relação para integralização, para que o aluno se torne mais autônomo. Exige um trabalho muito maior do que os alunos acham, que é preguiça de dar aula. Porque dar aula é muito mais tranquilo. Você já tem, eu estou com 20 anos de universidade, 21, e já minhas aulas estão ali, então eu vou só renovando e melhorando alguma coisa que outra. É muito mais fácil para mim do que ficar me metendo nessa roubada de fazer um monte de atividade, de tentar fazer com que o aluno ele seja, né, o promotor também do seu conhecimento. Então, essa é uma grande entrave que a gente tem, né, fazer com que o professor, né, consiga também, né, se despertar para isso, ainda mais na situação que a gente está hoje, tá? Ensino remoto, com a universidade sendo constantemente colocada de lado, então, e vários novos, né, chegando com esse desânimo que a gente está observando-se ao longo desses 2 anos, por exemplo, de pandemia. Tá? Então, eu gostaria de escutar um pouquinho a sua experiência em relação a isso, se o senhor tem, qual que seria algumas sugestões que nos daria para a gente tentar viabilizar isso de uma forma menos dolorosa, vamos falar assim, tanto para o professor quanto para o aluno. Obrigada, professor. Essa é a questão-chave, é mobilizar o professor. Como fazer isso? Eu já participei de algumas discussões sobre isso, em que lá pelas tantas ficava aparecendo que nós estávamos reivindicando que apresentasse uma solução para isso. Somos nós que temos que entender o desafio e buscar a superação dele. Somos nós temos que assumir isso. Temos que assumir isso como uma responsabilidade nossa. Né? É igual a história, eu falei aqui do engenheiro que forma e reclama que não tem emprego. Mas a tua escola te formou também para... Quer dizer, te deu a oportunidade de formar para empreender, te incentivou. Lá no passado, os professores eram donos de empresa, trabalhavam em empresa, então ele... Bom, olha, na verdade, isso incentivava, assim, mas era de maneira indireta, e alguns casos que eles contavam, porque eles eram conteudistas com aula tradicional, tal como ainda é a maioria hoje. Então, havia, assim, uma ideia, eu vou formar engenharia, então, ou eu vou criar uma empresa, ou então eu vou ter que arrumar um emprego ali. Então, isso era meio que uma pressão.
ao fazer o que foi necessário fazer, e que não sou contra, olha, nós temos que criar a pesquisa e fomentar a extensão dentro da instituição. Muito bem. Não veio junto como é que iam ser tratados as questões que isso iria gerar, os problemas que isso iria gerar. Ali estava. E quem entrou também ficou lotado, dadas as pressões que existem. Né? O pesquisador, antes era de 2 em 2 anos, ele era decretada a possibilidade de morte dele, depois passou para 3 anos. Né? Isso não se faz. Esse projeto Fulbright é 8 anos. Agora aqui, um projeto é 1, 2, 3 anos, mais de 3 anos já... Então, esse imediatismo, essa correria, essa produção... Aí o professor começa a dar seu jeitinho também. Ao invés de ter produção científica, começa a trabalhar com literatura científica, que é esquartejar uma tese de doutorado durante 10 anos e ficar em diversos artigos. Isso ele faz não é porque ele quer ser malandro, não, é para sobreviver. Né? Sem isso. E agora, bom, agora nós não estamos numa situação pior ainda, que as verbas de CNPq, CAPES está desmontada praticamente lá, enfim, uma série de outros problemas. Agora, quem pode analisar, ver o que realmente quais são as causas e enfrentá-las somos nós, professores. Como os da engenharia, somos os engenheiros que devem... Não podemos esperar que outros façam. Né? Em Brasília, hoje, se você leva um problema de Florianópolis, você vai voltar de lá com o quê? Ou com uma oração, está cheio de pastor, ou então com uma lei, uma resolução, que está cheio de advogado. Se tivesse cheio de engenheiro, você ia voltar com um projeto de engenharia. Né? Não é que tem muito advogado e muito pastor, não, é que tem pouco engenheiro, e os poucos que estão lá, parece que esquece que são engenheiros, não vão para lá. Né? Eles estão em outro, parece outro planeta, né? É um planalto, mas não chega a ser outro, não deveria ser outro planeta. Bom, então, esses desafios aí, nós temos que falar. Dentro da ABENJ, o que nós temos que discutir? Olha, dizer, UFSC cria aí um programa permanente de capacitação docente. Os professores já estão sobrecarregados. Não são formados. Como é que vão criar de uma hora para outra? Então, qual seria a solução? Fazer pool de universidades, onde, com os recursos do híbrido, um professor da UFSC, um da Rio Grande do Sul, outro da Bahia, outro do Rio, enfim, pool de professores onde cada um daria um pouco do seu tempo, professores que tivessem a formação para capacitação docente, daria um pouco do seu tempo para criar uma massa crítica dentro das instituições e no Brasil como um todo para a adoção da educação em engenharia, tal como nós estamos vendo acontecer lá fora. Né? Isso seria uma saída, mas aí vem uma outra dificuldade. Nós não temos a cultura da parceria entre instituições. Fica 2 instituições públicas, estão uma do lado da outra, com 2 laboratórios iguaizinhos, enquanto que poderia ter um laboratório do triplo do tamanho se juntasse os 2, porque aí fica... tudo... Não há uma visão de gestão educacional no Brasil, como nós vemos em outros locais. Então, a ideia, a ABENJ está levando para dentro da comissão muito essa ideia. Vamos estabelecer parceria para aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Hoje existem meios de Ora, se na UFSC tem um laboratório de ponta, por que... E esse laboratório tem alguma ociosidade? Por que não trabalhar com ele remotamente? Tal como lá o Vizir, que eu citei, que está lá em Araranguá, no campo de Araranguá. Né? E o Vizir é um negocinho pequenininho. Acho que dá para nós expandirmos aquela metodologia que foi criada lá pela turma da Elétrica lá, para outros. Então, nós temos que aprender a trabalhar em equipe, a dar conta dos nossos desafios, não sozinhos, mas de maneira, mas de forma parceira, criando todos os meios que possam nos entrelaçar. Os meios tecnológicos de entrelaçamento, de interação, já existem, né? E à medida que a gente for usando, mais eles serão aprimorados, onde eu creio que daqui a 10 anos ninguém vai estar discutindo se é online, híbrido,
de longe, de perto. Todos estarão trabalhando com as questões metodológicas, onde foi o que eu vi nessas andanças que fizemos aí dentro do projeto Fulbright, né? Nas instituições, se você perguntar EAD e presencial, eles ficam te olhando assim, em algumas instituições, é claro, não são todas, nas instituições de ponta, né? Porque todo lugar tem aquelas instituições de ponta e aquelas instituições que estão na ponta de baixo, né? Mas, assim, é bastante desafiador elaborar a proposta, chamar o pessoal para elaborar a proposta, se identificar com ela e vestir a camisa da proposta. São ações que nós vamos ter que fazer. Agora, não estou conseguindo mobilizar, então não vou fazer nada. Não, começa por alguma coisa. Começa por alguma coisa. Eu lembro, nós fizemos uma interação de UFJF com o UFRJ, que tinha uma oficina de formação de professores. Nós começamos com 3 professores. Quando terminamos, já tinha lá uns 40 professores envolvidos e mudando as suas aulas. Então, é começar e criar efeitos demonstrativos para ir para frente, né? Obrigada, professor. Então, não sei se respondi. Eu também, olha, gente, eu também estou aqui meio perdido em muitas coisas, mas só que eu fico aproveitando de toda live que eu faço, eu sempre aprendo mais um pouquinho, anoto e falo na próxima. Muito bom, professor Vanderlei, muito obrigado pelo seu tempo, né? Estamos aqui a 1h50, né? Já faço o convite para um próximo encontro, né? Realmente a gente precisa de ajuda no PPC, como detalhar as componentes curriculares, inclusive os nossos planos de ensino, né? Porque nós somos conteudistas e a gente precisa e quer melhorar. Quem está aqui está disposto, já comprou a ideia, e a gente precisa começar para contaminar positivamente os nossos colegas, né? Então, muito obrigado pela sua participação hoje. E marcamos o Nostradamus assim que vier a Florianópolis. Muito obrigado pelo convite. Agora eu vou pegar o teletransporte de Florianópolis e vou lá para Santiago do Chile. Dentro de 10 minutos eu tenho que estar. Tá certo. Obrigado a todos que participaram. Vou comer empanadas lá em Santiago. Tá certo. E muito obrigado a todos que participaram aqui. Até uma próxima. Tchau. Então, eu vou sair rapidinho aqui para ir para o Chile. Tá certo. Tchau.